Olá, meus irmãos, aqui é Gutierrez Siqueira, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar a respeito da cultura do cancelamento. Vocês já ouviram essa expressão aí? Cultura do cancelamento? É algo que nasce, para variar, né? Lá nos Estados Unidos, a partir de é, ações nas redes sociais para cancelar pessoas que fizeram algum tipo de maldade, né? A pessoa cometeu um erro, um crime, seja desde uma expressão de racismo ou, por exemplo, um abuso sexual, e aí as pessoas vão até as redes sociais para cancelar essa pessoa, seja expondo essa pessoa ao máximo, seja bombardeando as suas redes para que aquela rede caia. De alguma forma, é uma ação conjunta que as pessoas fazem nas redes sociais para detonar outra, né? É, aqui a gente sabe muito bem que essa cultura do cancelamento pegou, né? Está aí bem presente nas redes sociais nos últimos tempos. Só que essa cultura do cancelamento, ela é uma cultura muito rápida. Então, muitas vezes, uma pessoa que é acusada de alguma coisa, mas é acusada sem provas, é acusada assim de maneira leviana, é vítima dessa cultura de cancelamento, né? E ela é literalmente massacrada no tribunal público das redes sociais. E aí, como cristão, a gente tem que pensar muito nesse tipo de comportamento. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a moderação, a Bíblia nos ensina a observar bem as coisas, a prudência, a Bíblia nos ensina a ter uma avaliação justa da situação. Então, esse lado mais emocional da cultura do cancelamento é muito perigoso para a igreja, né? Embora, claro, aquele que cometeu um crime, aquele que cometeu algo abominável deve ser condenado pela lei, pela justiça, mas devemos tomar cuidado ao confundir a busca pela justiça pela busca da vingança ou simplesmente da eliminação daquele que a gente não gosta, né? Que é muito próprio também da cultura do cancelamento. Infelizmente, no meio teológico brasileiro, a gente vive também um clima de cultura do cancelamento. Isso não é de hoje, isso não nasceu com as redes sociais, mas o ambiente teológico brasileiro é um ambiente muito carregado, é um ambiente onde você não consegue respirar muito bem. E que sentido? Onde as pessoas não conseguem conversar. Se eu tenho uma divergência com o outro, já levo para o lado pessoal. É muito próprio da cultura brasileira. A divergência teórica, ela é interpretada já como uma divergência do ponto de vista de, de relação, do ponto de vista das emoções mais básicas do ser humano. Por que eu falo isso? Porque no meu meio pentecostal, a gente agora está chegando em discussões, digamos assim, mais acadêmicas. E há divergências, o que é natural, né? Onde há pessoas pensando, haverá divergências. E tem nascido cada vez mais essa cultura do cancelamento no nosso meio, porque parece para algumas pessoas que não pode existir espaço para debate, não pode existir espaço para divergência, né? E eu lamento muito isso. Eu cultivo o debate, eu gosto do debate, eu gosto de sentar na mesa com alguém que eu não concordo, mas que a gente pode observar ali até onde a gente pode ir, até onde a gente pode concordar, até onde a gente vai discordar. Então é importante conversar até mesmo para que você seja amadurecido no seu pensamento e para que você também possa ajudar o outro que pensa diferente de você. Eu cito aqui como exemplo, um exemplo muito positivo, que é próprio da cultura acadêmica teológica americana, que é um livro como esse. Um livro já conhecido, já recomendei para vocês várias vezes, o Hermenêutica do Espírito, do Craig Keener. Craig Keener é um teólogo evangélico, né, muito comprometido com as doutrinas ortodoxas e da própria ortodoxia evangélica, de maneira geral, né? Então ele professa
que a Bíblia é a palavra de Deus, que é inerrante, infalível, que a Bíblia é suficiente, etc. E aqui ele trata a respeito de um assunto que está na moda no meio evangélico, que é a questão da hermenêutica. O interessante aqui é que quem convidou Craig Keener para escrever esse livro foi o Amos Yong, né? O Amos Yong. Esse teólogo, que tem uma visão totalmente diferente do Craig Keener, ele é mais pós-crítico, ele seria o que a gente chama de maneira mais popular de um teólogo mais pós-moderno, enquanto o Craig Keener é um teólogo mais evangélico. Ele convidou, ele e o James Smith, que é mais ou menos também da mesma linha do Amos Yong, convidaram o Craig Keener para escrever uma obra sobre um tema que eles discordam mais do que concordam. Olha que interessante. Mas eles sentaram, escreveram e debateram o assunto, né? Quando a gente tenta fazer o mesmo aqui no Brasil, sentar 2, 3, 4 pessoas que discordam em vários pontos, mas que também concordam em outros, aí vem a advertência: não, você está se misturando com quem não deve, você deve tomar cuidado, você está sendo levado para isso, para aquilo, você está promovendo quem não deveria promover. Então vem essas coisas, né, da cultura do cancelamento. Ou você vai ser, tome cuidado que você vai ser desconvidado para lugar tal, coisas desse tipo, né? Eu lamento muito isso, por quê, pessoal? Porque assim, se a gente não tiver contato com o contraditório, a gente nunca vai amadurecer. Esse é o ponto. Uma teologia, por mais correta e por mais bíblica que ela acha que é, porque tem muita teologia aí que se arrota a minha teologia bíblica, mas não é bíblica nenhuma, não é bíblica. E ela acha que é bíblica porque não tem contato com o contraditório. Não convive com o contraditório, não convive com gente que pensa diferente, que pode levantar uma pergunta que gente do meio nunca vai levantar, que gente das suas relações nunca vão levantar, e que você nunca vai ser provocado a responder, que você nunca vai ser provocado a refletir, para ver se a sua teologia é realmente bíblica, para ver se sua teologia tem de fato levado a Bíblia a sério, de fato tem encarado a Bíblia como palavra de Deus, não apenas na teoria, não apenas na doutrina, mas na prática. Por isso que a gente precisa, a gente sentar, conversar com quem pensa diferente, tá? Eu não estou falando aqui de doutrinas essenciais da fé cristã. Eu não estou falando de discutir, sentar à mesa com unicistas, com pessoas, ou seja, que negam a doutrina da Trindade, que negam que Jesus é Deus, que negam a ressurreição de Cristo. Esses são hereges e devem ser tratados como hereges, né? Ao homem herege, né, a gente deve resistir. Parafraseando aí o apóstolo Paulo, porque ali ele estava falando do homem sectário, né? Ali era um outro contexto. Mas sim, essas pessoas a gente mantém distância, mas dentro daquilo que a doutrina cristã permite de divergência, daquilo que há espaço para discordar, não custa nada a gente sentar juntos. Não custa nada, né? Pelo contrário, vai enriquecer a nossa teologia, tá? Esse é o ponto, pessoal. Vamos evitar essa cultura do cancelamento, senão a gente não vai amadurecer. Não é que a nossa teologia nunca vai ser acadêmica, não é esse ponto. Minha preocupação aqui não é ser ou mais ou menos acadêmico. A questão aqui é ter ou não uma teologia madura. Ter ou não uma teologia que de fato seja bíblica, que de fato reflita o pensamento bíblico, e não apenas uma tradição denominacional, por exemplo, né? E não apenas uma tradição de homens, e não apenas uma opinião majoritária, mas que de fato reflita a palavra do Senhor. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Outro ponto é que no Brasil a gente tem entre os teólogos uma guerra de vaidade tremenda. Pessoas que se incomodam porque uma pessoa está avançando em determinado campo e quer detonar essa pessoa. Isso é muito feio, pessoal. Isso é muito lamentável. A gente deve evitar essas coisas.
Eu lembro, e aqui eu estou confessando um pecado público, eu lembro quando anos atrás eu vi uma postagem no Facebook de um teólogo jovem que estava pregando em determinado lugar, um lugar muito relevante, um congresso muito relevante, e naquele momento eu senti inveja daquela pessoa. Eu senti vontade de falar mal dele nas redes sociais. Naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração que o que eu estava sentindo ali era um pecado, que não era, que eu não estava preocupado de fato com a doutrina bíblica, que eu não estava preocupado de fato com a ortodoxia bíblica, que eu não estava de fato preocupado com a verdade. Eu estava preocupado com o meu ego, que foi ferido ao ver alguém que era um pouquinho mais jovem do que eu tendo um sucesso maior do que eu. Entende? Então, naquele momento, o Espírito Santo falou ao meu coração. Então, assim, vamos. Ninguém precisa concordar com o outro naquilo que está convicto, mas mesmo naquilo que você está convicto e você tem acesso ao pensamento do outro, tenha certeza que o seu pensamento, ainda que não mude, ele vai ser refinado, ele vai ser melhorado. Eu falo por experiência própria, gente. Ao ter contato com quem pensa diferente, não está lendo, não está ouvindo apenas quem pensa igual a mim. Mas quando eu vou e tento ler e tento escutar gente que pensa diferente, eu saio dali não mudando meu pensamento, muitas vezes. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes não. E quando eu não mudo meu pensamento, eu estou refinando as minhas posições. Eu estou tornando a minha posição ainda mais sólida. Ok? Um abraço a todos e vamos evitar essa cultura do cancelamento, porque isso não é compatível com o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.